am become death, the destroyer of worlds. Eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Essa é a frase que o Oppenheimer, diretor do Projeto Manhattan, que criou a primeira bomba atômica da história da humanidade, se lembrou quando ele viu pela primeira vez a bomba funcionando. Isso numa sessão de teste em Los Alamos, nos Estados Unidos. E essa frase, claro, não é originalmente do Oppenheimer, mas sim de um texto mais de 2000 anos anterior à explosão da bomba atômica, chamado Bhagavad Gita, um dos textos mais importantes das tradições indianas. E nesse vídeo eu queria explorar exatamente essa relação, que é muito mais profunda do que parece, entre o Oppenheimer, o pai da bomba atômica, como alguns dizem, e o Bhagavad Gita. Como escreveu um historiador chamado James Hidea, sem a inspiração do Gita, Oppenheimer talvez não tivesse sido capaz ou mesmo disposto a dirigir o projeto da bomba em Los Alamos. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é o Bhagavad Gita, qual que é o contexto dessa citação nesse texto antigo e o que isso teve a ver com a atuação do Oppenheimer e até a sobrevivência psicológica e existencial do Oppenheimer durante o processo da produção da bomba atômica ali no Projeto Manhattan. Bom, mas o que o Oppenheimer então tem a ver com o Gita? Então, inicialmente, nos seus primeiros anos de vida, ele não tem nada a ver com isso, porque Oppenheimer é de uma família de judeus, os seus pais eram judeus não muito praticantes, ele cresceu, foi educado numa escola humanista em Nova York, e depois ele entrou na Universidade de Harvard para estudar física, e foi lá que ele se encontrou com os textos indianos antigos, e começou inclusive a aprender sânscrito para poder fazer as suas próprias traduções desses textos, e claro, a leitura direto dos textos originais. E foi nesse contexto que ele encontrou o Bhagavad Gita, que é um dos textos mais importantes das tradições indianas, que faz parte de um texto maior chamado Mahabharata, que é realmente gigantesco, 3 vezes maior do que a Bíblia, para vocês terem ideia. Mas antes de falar propriamente do Bhagavad Gita, é importante dizer que o Oppenheimer se ocupou com outras coisas também durante seu período de estudos, teve outras reflexões filosóficas, como, por exemplo, o seu envolvimento com o pacifismo. Sim, o pai da bomba atômica frequentou várias reuniões sobre o tema do pacifismo na Inglaterra em 1925, e essa identificação com o pacifismo não morreu depois da bomba nuclear ou durante a bomba nuclear. Na verdade, depois da explosão das bombas criadas pelo Projeto Manhattan, que ele dirigiu, ele se tornou um dos principais opositores do uso de armamento nuclear e disse em vários momentos coisas contra bombas nucleares e projetos semelhantes ao qual ele chefiou, dizendo, por exemplo, que a produção de armas era trabalho do diabo, isso figurativamente, né? Ele não era teísta. Disse que a bomba demonstrava a desumanidade e a perversidade da guerra moderna e que os físicos que construíram a bomba atômica conheceram o pecado. Mas ainda assim ele dizia e disse até o final da vida que não se arrependia do que havia feito. E isso tem muito a ver, agora voltando lá para o Bhagavad Gita, com um dos ensinamentos principais desse livro antigo. O Bhagavad Gita, como eu disse, faz parte de um épico muito maior, que é o Mahabharata, que conta a história de 2 linhagens reais que lutam pelo poder, pelo domínio ali do reino. E o Bhagavad Gita, mais especificamente, trata de um momento específico dessa luta, que é uma hesitação do principal líder de uma das facções, por assim dizer, dos Pandavas, que diante ali da sua missão de conduzir a guerra, de levar a cabo esse projeto militar, de destruir ali seus adversários, ele hesita porque do outro lado, além de estarem seres humanos, que é algo significativo, estão também muitos parentes, porque essas 2 linhagens são, em termos de parentesco, muito próximas. Então há muitas pessoas queridas, próximas a Arjuna, que é esse herói do Bhagavad Gita, que estão do outro lado, e caso o Arjuna decida ir de fato para a batalha e conduzir os seus guerreiros para a batalha, isso vai significar a morte de muitas pessoas e muitas pessoas queridas. Então isso gera uma hesitação no Arjuna, e então aparece uma figura absolutamente fundamental para o Bhagavad Gita, que é o amigo, conselheiro e piloto de carruagem do Arjuna, que é o Krishna, que além de ser essas coisas, para o Arjuna é também um avatar, ou uma espécie de encarnação do deus Vishnu. Então o que vai acontecer ao longo do Bhagavad Gita é exatamente um diálogo no qual Krishna vai expor uma série de princípios fundamentais ali para convencer Arjuna que o correto é ele vencer essa hesitação e cumprir o seu dharma, o seu dever
de fazer a guerra. Afinal de contas, Arjuna era um kshatriya, ele fazia parte da casta dos guerreiros e, consequentemente, a sua missão, o seu dharma, a sua lei própria era guerrear. E um dos argumentos principais, então, que Krishna usa para tentar convencer Arjuna a conduzir os seus guerreiros ali para a batalha é de que Arjuna é responsável pela sua ação, que é guerrear, mas ele não é responsável pelo fruto da ação de guerrear, ou seja, as mortes causadas na guerra. O responsável pelas mortes, na verdade, é o próprio Krishna. E para manifestar isso de forma até visual para o Arjuna, ele toma em certo momento ali a sua forma divina, como o esplendor de 1000 sóis que surgissem de uma vez só no céu, como diz o texto, e diz a Arjuna: eu sou o tempo, poderoso autor da destruição do mundo. Essa, pelo menos, é uma tradução que eu peguei do sânscrito para o português, mas a tradução que o Oppenheimer usou, ou talvez que ele fez, não sei, porque ele sabia sânscrito, talvez seja a própria tradução dele, era eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Mas essa seria então a fala de Krishna, que é esse avatar de Vishnu. Mas resumindo então, a ideia é essa, de que Arjuna era responsável pelo seu dever, pela missão que lhe havia sido dada, por fazer aquilo que a sua casta previa, mas não era responsável pelo fruto daquilo que ele fazia, pelas consequências de cumprir a sua ação. O mais importante era cumprir o seu dever do que pensar, ponderar, considerar ou hesitar diante das consequências do cumprimento do seu dever. E de fato, no fechamento do Bhagavad Gita, o Arjuna é convencido e diz: minha confusão foi destruída e pela tua graça, Krishna, obtive a recordação do verdadeiro significado do Dharma, do dever, da lei própria, do que cada um deve fazer. Estou decidido, toda incerteza se foi, farei o que me pedes. Bom, mas o que isso tem a ver com o Oppenheimer, né? Talvez você já tenha ligado os pontos aí, mas de qualquer forma eu tenho que ligar aqui também. E para começar, o Oppenheimer também, assim como Arjuna, estava numa situação de guerra e a sua posição nessa situação de guerra era de construir um instrumento militar que poderia eventualmente gerar a aniquilação não só dos seus inimigos, mas de toda a humanidade, se essa tecnologia fosse disseminada de uma forma descontrolada e outras nações começassem a lançar bombas atômicas umas nas outras. Então Oppenheimer, assim como Arjuna, sabia muito bem das consequências da sua ação, e essas consequências faziam com que ele hesitasse. Ele tinha, afinal, um temperamento de pacifista, mas o seu dever, o seu dharma, como cientista, que era a casta na qual ele se enquadrava, pelo menos na sua própria reflexão e interpretação da sua vida, era levar o projeto da bomba atômica ao êxito técnico, científico. Então, por mais que houvesse uma certa hesitação inicial do Oppenheimer em levar a cabo o seu dharma de cientista, essa hesitação deveria ser vencida, como foi vencida por Arjuna, pela aceitação e a recordação do verdadeiro sentido do dharma. O dharma de Oppenheimer era fazer com que a bomba atômica funcionasse. Mas o dharma de pegar essa bomba e aniquilar milhares de vidas, no Japão especificamente, era o dharma do governo. Não tinha nada a ver com o Oppenheimer. E essa filosofia do Gita sobre o dever, sobre a importância do dharma acima dos frutos da ação, ou seja, das consequências do cumprimento do dharma, era absolutamente importante para que o Oppenheimer realmente vencesse a paralisia e a hesitação diante da perspectiva apocalíptica que certamente visitava a cabeça dele com frequência. Então não é por acaso que o Oppenheimer, quando viu a primeira bomba nuclear explodindo ali com sucesso em Los Alamos, com o esplendor de 1000 sóis, como se surgissem todos de uma vez no céu, não é por acaso que ele tenha se lembrado de uma frase do Bhagavad Gita. Uma frase que não só fala de destruição, que era obviamente o que ele estava vendo superficialmente ali na coisa, mas uma frase também que fala, num sentido mais profundo e no contexto no qual ela se insere, dessa questão de resignar-se às consequências da ação, ao fruto da ação, e focar na ação propriamente dita, no cumprimento do Dharma. E certamente o Oppenheimer encontrava muito conforto aí nessa filosofia, já que realmente os frutos da ação que era exigida dele, não eram dos mais agradáveis. É claro que esse conforto não era permanente, o Oppenheimer precisava sempre reforçar essa recordação do verdadeiro significado do Dharma na sua cabeça, para eventualmente não colapsar psicologicamente
e existencialmente, mas qualquer pouquinho de conforto e reafirmação que ele pudesse obter da filosofia do Gita, a partir da filosofia do Gita, já era salvador para ele. Bom, salvador para ele, né? Não para as vítimas de Hiroshima e Nagasaki. Mas enfim, comentem o que vocês acham aí dessa relação do Oppenheimer com Gita, o quão razoável e convincente é esse argumento de que a gente deve se preocupar só com as ações e não com as consequências das ações. Enfim, deixem aí embaixo os comentários vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Falou!